Cuidados com o corpo. Falaremos agora cuidados com o corpo, observando sobre na questão alimento, vestuário e saúde. Não somos donos do nosso corpo, mas apenas mordomos, pois por isso devemos cuidar bem dele, porque de tudo o que fizermos por seu intermédio, prestaremos conta a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Esse aqui nós vamos ler. 2 Coríntios 5. Um instantinho. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa palavra do Senhor, peço aos irmãos que é para nós recebermos sempre com temor e tremor, sabe, amados? Palavra direta, objetiva. Então devemos ter cuidado com este corpo que o Senhor nos permite ter, nos abençoou, onde Ele diz que quando temos comunhão com Ele, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Ele faz morada em nossos corações, Ele habita em nós. E quando nós observamos então esses ensinamentos, observamos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso andar, com o nosso agir, com o que fazemos. E é precioso quando temos a oportunidade assim de observarmos minuciosamente, lendo versículos, comparando texto com texto, para que assim, cada dia mais venhamos a selar em nosso coração, realmente, o conhecimento da palavra de Deus. Alimento. Como o Criador do corpo humano, Deus tem cuidado e interesse sobre a vida material do ser humano, e principalmente sobre a de seus filhos. Mateus 6, 25 a 27 e Salmo 37, 25. Vestuário. Deus também cuida de providenciar nosso vestuário. Mateus 6, 28 ao 30. O mordomo cristão não deve ser desleixado, nem exagerado no modo de vestir-se. Isso só cabe, amados, para o homem e para a mulher, ambos os sexos. Deve fazê-lo com modéstia e bom senso, lembrando que nossa experiência exterior pode revelar o que há em nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. E 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 6. Leia, note direitinho, você tem a revista, eu sempre vou estar insistindo. Não deixe de ler, porque é a palavra que completa as observações que nós fazemos, é a palavra que completa o ponto em que tocamos. Isso é muito importante, é essa palavra, queridos, que penetra ao mais profundo da nossa alma. Com relação à saúde agora, vício de qualquer natureza, sexo desenfreado e fora do casamento, trabalho e estudo exagerados são exemplos de coisas que corrompem o corpo e contaminam a alma. Tudo em que fazemos em demasiado pode trazer consequências à saúde. Haja um equilíbrio, haja uma ponderância, haja um cuidado para que nós entendamos que precisamos, dentro deste contexto de cuidar do nosso corpo, observar como anda e como está a nossa saúde. O corpo precisa de descanso. Você vai encontrar isso em Êxodo 20, versículo 8 ao 11. E de santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Falamos sobre cuidados com o corpo. Pecados contra o corpo. Existem formas de pecar contra o corpo. E é isso que nós vamos observar aqui. O corpo não tem poder para pecar por si mesmo, mas a lei do pecado, que opera em todos os homens, usa os membros do corpo humano
para fazê-lo pecar. Interessante. Assunto de extrema importância. Maneiras de pecar contra o corpo. Maneiras de pecar contra o corpo. Vamos destacar aqui. Pela visão, pela audição, pelo paladar, pela fala e pelos pensamentos. Visão, audição, paladar, fala e pensamentos. Pela visão. É pela visão de algo proibido ou nocivo que muitas pessoas são levadas a pecar contra seu próprio corpo. 1 João capítulo 2, versículo 16 e Mateus 5, 28, 29 te mostrarão, querido, essa situação de pecar através da visão, do olhar, dessa visão que Deus nos deu e que muitas das vezes, se não vigiarmos, se não cuidarmos, pode nos fazer a pecar contra o nosso corpo. Pela audição. Quem tem ouvidos, ouve o que não quer. Nós não costumamos dizer isso não, né? Está lá a exclamação. Mas nós costumamos dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouve o que não quer. E é bem fato. Já disse alguém, podemos e devemos selecionar o que ouvimos. Por outro lado, temos que ouvir o que precisa ser ouvido. Aí você leia Provérbios, capítulo 21, versículo 3. E vamos ficar só com o primeiro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é lema para a nossa vida. Esse é lema para nós atentarmos sempre. Quando Deus fala através da vida do pastor, da palavra que é pregada, que é mencionada, o assunto que é abordado, dessa forma que Deus se manifesta. E não incorramos no erro de que quem tem ouvidos ouve o que não quer. Nós não queremos e nem almejamos ouvir coisas que não edificam, não venham edificar as nossas vidas. Alguém falou isso. Pelo paladar, bebedice e glutonaria são colocadas no mesmo pé de igualdade de outros pecados. É colocado no mesmo pé de igualdade de outros pecados. Está registrado ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, Lucas 21, 34, Romanos 13, 13 e Provérbios 23, 2. Gálatas 5, 21, Lucas 21, 34, Romanos 13, 13 e Provérbios 23, 2. Pelo paladar, bebedice, glutonaria. O homem não pode ser dado ao vinho, ou, como diz a palavra, muito dado ao vinho. O glutão, aquele que come exageradamente, também é colocado no mesmo patamar de quem comete pecado contra o corpo. Atentemos a isso, queridos. Pela fala, Tiago, capítulo 3, versículo 1, versículo 12. Tiago condena o mau uso da língua. Nós sempre lembramos, né? Eu sempre lembro que ter cuidado, porque a palavra também diz que a língua é um mal incontido, algo para se tomar muito cuidado. Se tomar cuidado, até no falar ou no muito falar, que sejamos sempre atentos a isso, e quando viermos a falar, que sejam realmente para falar de bênçãos, declarar bênçãos sobre medidas, sempre assim, orar, interceder, tomar muito cuidado com o que falamos, porque pode ser uma forma também de pecar contra o corpo. E pelos pensamentos, com o pensamento ultrapassamos barreiras físicas, tempo, espaço, distância, e embora fisicamente permaneçamos no mesmo lugar, é bem conhecido de todos que o pensamento leva à ação. A ação leva ao hábito, e o hábito forma o caráter. Por isso, precisamos ocupar nossos pensamentos com coisas boas, coisas lá do alto.
Portanto, pensais nas coisas do alto, que são concernentes a Deus. Jeremias capítulo 4, versículo 14. E 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Tem referências em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Esses são os pecados contra o corpo e as maneiras de pecar contra o corpo que acabamos de mencionar, uma leve, sublime passagem, mas que deixa referências para que você possa realmente consultar, como eu falei, e não deixe de consultar, confirme direitinho, marque esses versículos, que você vai, tenho certeza, você vai levar para a vida toda. Maneiras de pecar contra o corpo. Você pode vir a pecar através da visão, audição, paladar, fala e pensamentos. Seguimos. Tipos de pecados contra o corpo: prostituição, homossexualismo e vícios. 3 subtópicos: prostituição, homossexualismo e vícios. Tipos de pecado contra o corpo. Prostituição. Deus chama de prostituição toda forma de sexo praticado fora do casamento. A prostituição com o adultério encabeça quase todas as listas de pecado da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, 18, Gálatas 5, 19, Colossenses 3, 5 e 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, fala sobre isso e te dá uma base e um embasamento bem grande do que é essa prostituição, um pecado contra o corpo. Homossexualismo, Gênesis 1, 19, 11, Levítico 18, 22, 23, Deuteronômio 23, 18, Romanos 1, 24, 27, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10 e 1 Timóteo 1, do 8 ao 11. Deus destruiu não somente uma cidade, mas uma sociedade por causa deste pecado, homossexualidade. Homossexualidade, Sodoma e Gomorra. Sei que os irmãos lembram dessa passagem, ela é bem presente e nós sabemos quais foram as consequências e quais os tipos de pecados, ações que existiam dentro daquele contexto de cidade, de vida, de prática. Deus as destruiu. Homossexualismo. A palavra de Deus, ela condena essa ação, essa prática, vamos dizer assim, essa prática. Você tem toda essa gama de referências para estar comprovando isso através da palavra de Deus. E vícios. Qualquer vício é prejudicial à saúde. Os entorpecentes, por exemplo, causam danos desde insônia, alucinações, convulsões, até os distúrbios psíquicos e destruição dos órgãos vitais. O fumo causa doenças cardíacas. Câncer afeta os olhos, a nariz, a laringe, a boca, os órgãos de digestão, diminui a resistência e o vigor e prejudica as pessoas que convivem com fumantes, chamado fumante passivo, aquele que convive com fumante. E nós sabemos que não precisamos nem entrar em muitos detalhes, porque todos nós, uns mais, outros menos, temos famílias e vimos casos. E quando não dentro da família, vimos no trabalho, vimos através de colegas de serviço, no colégio, período em que já vivíamos finalizando o colégio, enfim, pessoas já de adolescentes para adultos, com essas práticas, e assim sucessivamente. E o maior, na verdade, a maior experiência nós estamos vendo através de todos os meios e veículos de informação, onde entendemos que através da medicina, e hoje o Ministério da Saúde ele adverte, ele adverte, está sempre assim, que essas práticas trazem realmente problemas, sérios problemas, pessoas adoecendo, pessoas realmente envolvidas com vícios de várias formas
E queremos lembrar então que também é uma forma de pecar contra o corpo. E nós que temos essa ciência, mais uma vez eu repito, que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que é maléfico, tudo aquilo que vem trazer problemas para o corpo, não pode ser bem-vindo em nosso meio. Não deve ser bem-vindo. E é mais, vamos anunciar isso com cuidado, com temperança, com jeito, mas sempre que possível, anunciar aqueles que ainda praticam e ainda têm essas práticas na sua essência. Nós somos o veículo do Senhor, nós somos chamados para pregar por onde andarmos e falarmos das boas aventuranças e advertir em amor, mas advertir e não deixar de falar. Às vezes, a falta do nosso falar, do admoestar em amor, faz com que muitas pessoas ainda incorram nesse erro. Então, não perca tempo, tendo a oportunidade, diga, fale, porque é necessário. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos falar do amor do Senhor. Passamos essa parte dos tipos de pecado contra o corpo. Vamos observar aqui a redenção do corpo. O corpo está corrompido por causa do pecado. E por causa do pecado, o homem recebeu como castigo a morte. Gênesis 3:19. Mas todos os homens ressuscitarão um dia. Está lá registrado em João 5:28, 29 e Apocalipse 20:13. O salvo em Cristo Jesus aguarda a redenção do seu corpo. Está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 23. Essa redenção acontecerá de duas formas. E vamos destacar aqui como o autor mencionou. A ressurreição do corpo e a transformação do corpo. Duas situações para a redenção. Ressurreição do corpo e transformação do corpo. Então, um dia você cerrou os olhos, morreu, a ressurreição do corpo. Ressurreição foi criada, a ressurreição foi crida, pelos patriarcas. Os patriarcas creram na ressurreição. Está registrado em Gênesis 22:5, Hebreus 11, 17 ao 19, Jó 19, 25 e 27. Também foi crida pelos profetas. Sim, está registrado em Isaías 26, 19 e Daniel capítulo 12, versículo 2. Também foi crida pelos escritores do Novo Testamento. Homens que Deus inspirou da parte dele para deixar esses registros maravilhosos da palavra de Deus que chega até nós. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, 26. Vamos ler? Pelo menos esse versículo, Atos 23, 6. Faremos aqui. Deixa eu pegar só. Atos. Atos 23, 6. Vamos ver. A palavra do Senhor diz assim. Atos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, está comprovado aqui que ele tinha, no tocante à ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo afirma e creu. Então eles também creram, né, os escritores do Novo Testamento. Também tem registro em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Hebreus 11, 35 e mais 1 Pedro 3, 21. Está lá registrado. A Bíblia chama a ressurreição dos salvos de primeira ressurreição. Apocalipse 26. Ou ressurreição dos justos, também pode ser chamada assim. Lucas 14, 14 fala sobre isso. Que é a ressurreição para a vida eterna e ocorrerá por ocasião da volta de Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 4, 14 e 17 também fala sobre essa passagem. O crente receberá um corpo de glória que não estará mais sujeito ao pecado, nem às enfermidades e nem à morte. Creio que você que crê no Senhor Jesus, todos nós que cremos no Senhor Jesus, aguardamos por este momento. É ler a palavra, entender os ensinamentos do Senhor Jesus e somente aguardar. Somente aguardar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se aqui nós estivermos cerrados nossos olhos e estamos numa condição aguardando a volta do Senhor Jesus, seremos ressuscitados com o Senhor, recebendo um corpo glorioso. Isso é precioso. Guarde isso em seu coração. O crente receberá um corpo de glória que não estará mais sujeito ao pecado, nem às enfermidades e nem à morte. Tem esses registros em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 35 ao 57, e Apocalipse 21, 4. A transformação do corpo. Então, observamos a ressurreição do corpo e a transformação do corpo. Da mesma forma que os ressurretos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, passarão de uma forma material para uma forma espiritual, tal como sucedeu ao corpo de Jesus quando da sua ressurreição. O salvo em Cristo terá, então, um corpo celestial e imortal, que não conhecerá mais decadência ou modificação por ação do tempo. Para completar essa passagem que estava falando, quando eu comentei, se aqui nós tivermos dormido em Cristo, aguardando a volta de Jesus, a palavra de Deus então completa, se aquele eventualmente estivermos aqui, na volta de Jesus, aquele que crê no Senhor, entregar suas vidas ao Senhor e tem uma vida realmente voltada para o Senhor, ele bem sabe disso, né? Terá a sua, como ele diz aqui, da mesma forma que os ressurretos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, passarão de uma forma material para uma forma espiritual, do qual nós chamamos de corpo glorioso. Amém. Provando, né, com o Senhor o corpo celestial e a imortalidade, que não conhecerá mais decadência ou modificação por ação do tempo. E aí nós vamos, queridos, a consagração do corpo. Paulo roga que nós cristãos ofereçamos a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. O corpo é consagrado de três formas, e vamos destacar aqui, queridos. Diz, para caminharmos, né, finalizarmos essa aula de número 3. Paulo roga que nós cristãos ofereçamos a Deus o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável. Não deve ser a sede do pecado. Não pode ser. O corpo em si não é o princípio do mal. Como ensinavam os gnósticos e o maniqueísmo, nem é a fonte do pecado, mas o pecado opera por seu intermédio. O cristão, porém, foi liberto da escravidão do pecado pela graça de Deus. Portanto, não pode deixar que o pecado reine em seu coração. Romanos 6, 12, 13. Os gnósticos, eles não criam na ressurreição. Eles não criam, por isso destacados aqui, usados até como exemplo, né? Deve ser oferecido como sacrifício. Então observamos, não deve ser a sede do pecado, né? O corpo em si não é o princípio do mal. Mas o gnóstico, eles realmente, outros segmentos, vamos dizer assim, eles criam que sim, que era o corpo em si. E não é. A palavra de Deus atesta em Romanos capítulo 6, versículo 6 e do 12 ao 13. Deve ser oferecido como sacrifício. Nosso corpo deve ser reservado para Deus.
Nenhuma alma se dedica realmente a Deus, a menos que também o seu corpo seja consagrado. Muito importante para Deus a forma como usamos o nosso corpo, pois serve de indicação sobre o estado da alma. Mateus 12:34. Isso quer dizer que ninguém pode consagrar-se a Deus enquanto o corpo estiver entregue aos pecados. As concupiscências e os interesses desse mundo. No tribunal de Cristo, os remidos também serão julgados acerca do uso que fizeram do mal no seu corpo. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não deixe de ler. Observe esta passagem e comprove o que foi dito. E o terceiro tópico, subtópico, que deve ser uma maneira de glorificar a Deus. A consagração do corpo deve ser uma maneira de glorificar a Deus. O uso do corpo é de responsabilidade da própria pessoa. O cristão é livre para fazer o que quiser, mas nessa liberdade nem tudo convém ou edifica. Por isso não podemos nos deixar dominar por aquilo que não convém. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 10, 23. A contaminação do corpo afeta o espírito e corrompe a pessoa inteira. Embora sendo matéria e temporal, ele tem uma missão mais alta do que percebemos. Ele é o templo do Espírito Santo, uma casa santa. Precisa ser santo. A santificação vem através da comunhão com o Espírito de Deus, mediante sua presença permanente no santuário que é o corpo do crente. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, queridos. E o 7, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E também em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. E a conclusão, amados? Porque fostes comprados com preço. Nós fomos comprados com preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Amados, que possamos atentar a esses ensinamentos. Que possamos, no Senhor, buscar realmente viver e atentar para conseguir a cada dia a presença do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, viver isso cada dia, um dia de cada vez, na presença do Senhor, santificando-nos, porque sem santificação, a palavra de Deus, não poderemos ver a Deus. Para haver uma unidade com o Senhor, vamos buscar ser santo como o Senhor é santo. Aqui nós paramos. Esta lição é de número 3. Eu espero em Cristo que faça um efeito assim transbordante de bênção em tua vida, nas nossas vidas. Com calma agora em casa. Leia os versículos, observe a lição. Não deixe de observar os versículos. Enriqueça mais ainda esta aula. Apenas um veículo. Estou trazendo a você os tópicos e assim nós vamos observando. E mesmo em dias difíceis, nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade, ainda temos o privilégio de, como igreja, em unidade, em comunhão, de podermos juntos pactuar e compartilhar das promessas do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade e eu agradeço imensamente aos irmãos pela paciência, pelo amor incondicional que tem derramado sobre a igreja, a vida do pastor e toda a membresia do qual eu também me coloco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que nós possamos, na quarta aula, na quarta lição, Deus assim nos permitir, falar sobre o que é pecado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um bom dia a todos.